É isso mesmo que você ouviu. Você não precisa de um advogado para fazer esse tipo de negociação com o banco. Bem, se você tem um veículo financiado e ele está em atraso e você não quer perder o seu bem, e muito menos perder tudo aquilo que você já pagou, as entradas, as parcelas, as melhorias que você já veio fazendo no seu veículo, e ainda continuar devendo, eu tenho algo muito importante para te falar. E olha, entrar em desespero nesse momento não é a melhor solução. Antes de você tomar qualquer decisão, você precisa entender como realmente o jogo funciona. A maioria das pessoas acham, quando atrasam suas parcelas, que só existe duas opções a serem seguidas: se apertar e pagar até quando der ou até o banco tomar, e a segunda é devolver amigavelmente para o banco. Mas quase ninguém entende o que acontece de verdade. Quando você atrasa o seu financiamento, o banco ele pode entrar com busca de apreensão. Sim, ele pode. E o seu carro ele será vendido por um valor bem abaixo da sua dívida, na grande maioria das vezes. E para piorar, é você que vai pagar as custas dessa venda. As taxas do leiloeiro, os dias de pátio, o guincho que apreendeu o seu veículo, todas essas custas vai cair em cima de você e será descontado após o leilão. E o que sobrar desse valor será abatido na sua dívida. E dessa forma, você vai ficar devendo a diferença da sua dívida. Mais uma vez, você perde todo o valor que você deu de entrada no seu financiamento, você perde todas as melhorias que você fez no veículo e ainda assim fica com a dívida. Você não fica nem com o veículo e continua com a sua dívida. E é aí que o desespero bate. Mas presta atenção nisso. Antes de chegar nesse ponto, existe o caminho da negociação de um acordo estratégico. E é aqui que tem algo que ninguém te conta. Você já ouviu falar que existem empresas recuperadoras de crédito? Essas empresas recuperadoras de crédito, elas cobram geralmente 10% no mínimo do valor da sua dívida para fazer a intermediação. O que é a intermediação? Ela vai negociar por você com o banco. Eles não são advogados, são pessoas comuns, assim como eu, como você. Elas têm algo que as torna diferente, que é a habilidade de negociar. E é claro, eles usam isso para ganhar a vida, o que não tem nada de errado com isso. Afinal de contas, eles estão ajudando pessoas, desenvolvendo um trabalho e cobrando por esse trabalho. Geralmente, é cobrado um valor mínimo de 10% em cima do valor da dívida. Isso só para negociar com o banco, só para fazer essa intermediação em seu nome. Além disso, ao conseguir chegar no valor estabelecido por ambas as partes para um acordo, você precisa ter esse valor à vista para efetuar o pagamento. Isso falando de financiamentos de veículos. Então vamos recapitular como que funciona. Você tem uma dívida, a empresa ela vai te cobrar 10% do valor dessa dívida para atingir um percentual de desconto com o banco para você quitar o seu financiamento. Geralmente esse percentual de desconto ele vai variar de 70% até 95% de desconto, o que acaba compensando para você pagar esses 10%. Mas e se eu te contar que pelo fato dessas empresas, a maioria delas não são advogados, são pessoas comuns, você não precisa de um advogado também para fazer esse tipo de negociação? É isso mesmo que você ouviu. Você não precisa de um advogado para fazer esse tipo de negociação com o banco. Você apenas precisa saber o que, como e quando falar. Negociações estratégicas são técnicas, posicionamento e estratégia. E isso tudo você pode aprender a fazer. E por isso eu preparei um e-book passo a passo, direto ao ponto, ensinando essas estratégias. Sem juridiquês, sem enrolação. E eu não vou te cobrar 10% do valor da sua dívida. Talvez eu não vá te cobrar nem 1% para te ensinar isso. Afinal, eu tive que parar e dedicar um tempo para organizar essa estrutura para você, passo a passo, para você virar um mestre na negociação e resolver o seu problema. Mas eu acredito que o conhecimento ele não deve custar mais caro que o próprio problema. Mas antes de te mostrar como funciona, eu gostaria que você me respondesse uma coisa. Quanto vale o seu sossego? Quanto vale você dormir sem medo de perder o seu veículo? Quanto que vale você não sentir aquele frio na barriga, aquele embrulho no estômago toda vez que o telefone toca? Acho que você sabe o quanto custa, né? Mas se você quer aprender a lidar com os bancos e a negociar as suas dívidas de maneira definitiva, tá o seu veículo de uma vez por todas, você está a um clique de distância. Tem um botão aqui em algum lugar desse vídeo, é só você clicar e começar hoje mesmo a aprender como negociar as suas dívidas. Caso você não encontrar esse botão, você pode também ir na bio, né, das minhas redes sociais, que também terá esse link lá disponível.